Então vamos lá para mais uma palavra, né? Onde o Senhor nos dá a graça de estudar ali um pouquinho da porção da Torá, culminando ali, né? Com aquilo que Jesus nos ensina. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 41. Estamos aí nesse trajeto da história de José. Gênesis 41, a partir do versículo 1, onde o Senhor ele vai nos trazer um apontamento muito assertivo, né? Até mesmo dentro daquilo que nós estávamos falando, né, na semana passada, quando nós falamos ali rapidamente sobre a compreensão profética do mês, e isso tudo está muito ligado. Eu falo que como que o Senhor ele vai encaixando, né? Eu falo que a palavra de Deus ela parece um quebra-cabeça, né? Ali, quando a gente está dentro do tempo, do modo do Senhor, nós podemos perceber as peças se encaixando. Então, Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim, eu vou ir lendo e vou comentando para a gente ir contextualizando até eu chegar no ponto que eu quero trabalhar hoje. Essa porção é a Parashot 10, que tem o título Ao Fim, porque ela começa dizendo ao fim, e nós vamos entender aí. Gênesis 41, a partir do 1, diz assim: Ao fim dos 2 anos, Faraó teve um sonho. Ele estava em pé, ao lado do rio Nilo. Subiram do rio 7 vacas lustrosas e gordas. Elas começaram a pastar por entre a relva do pântano. Depois delas subiram do rio outras 7 vacas feias e muito magras, e elas estavam junto das outras vacas, na margem do rio. Então as vacas feias e muito magras devoraram as 7 vacas lustrosas e gordas. Neste momento o faraó despertou, mais tarde ele voltou a dormir e sonhou pela segunda vez. 7 espigas de grãos, cheias e maduras, cresciam de um único talo. Depois delas, 7 espigas miúdas e castigadas pelo vento oriental brotaram. E as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e maduras. Então o faraó despertou e se deu conta de que era um sonho. Pela manhã, ele estava tão transtornado que chamou todos os magos do Egito e os sábios. O faraó contou-lhes os sonhos, mas nenhum deles foi capaz de dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse ao faraó: Hoje lembro de algo em que estou em falta. O faraó ficou irado com seus oficiais e colocou-me na prisão, na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Certa noite, eu e ele tivemos um sonho, e o sonho de cada um de nós possuía um significado específico. Estava conosco um jovem, um hebreu, um servo do capitão da guarda. E nós lhes contamos os nossos sonhos, e ele deu a interpretação para cada um de nós, separadamente. Versículo 13. E aconteceu exatamente como ele havia interpretado. Eu fui restaurado ao meu ofício e o outro foi enforcado. Então o faraó chamou José, e ele o trouxe rapidamente da prisão. Ele fez a barba, trocou as roupas e apresentou-se ao faraó. Eu vou repetir essa parte. Eles o trouxe rapidamente da prisão. Ele fez a barba, trocou as roupas e apresentou-se ao faraó. Faraó disse a Iosef: Tive um sonho e ninguém é capaz de interpretá-lo. No entanto, ouvi falar ao seu respeito. Você é capaz de interpretar sonhos das pessoas. Iosef respondeu a Faraó: Não sou eu. Deus concederá ao Faraó uma resposta que deixará sua mente em paz. O faraó disse a Iosef: Em meu sonho, eu estava de pé à margem do rio. Vou ir até aí, que ele vai repetir o sonho. Bom,
Nós estamos falando, né, aqui desde Gênesis, a partir do 39, começa a falar sobre a história de José. Começa com a história de Jacó, entrando na história de José. E todos nós conhecemos a história. José tem um sonho, depois José tem outro sonho. Os irmãos de José ficam com inveja de José, porque o pai dele dá para ele a capa de primogenitura. E logo depois disso nós sabemos que os irmãos tramam a morte de José. José não é morto, mas é vendido ao Egito. O que eu quero trazer como apontamento aqui é algo simples, mas que nós precisamos de ter atenção nesses pontos da nossa trajetória de vida. Perceba, antes de José ser vendido para ele foi vendido para os amalequitas, a partir dos seus irmãos. Na verdade, os seus irmãos queriam matá-lo. E Rúben não deixou matar, e um deu a ideia de vender, que foi Judá. Vamos vender, tá vindo ali uma caravana de amalequitas. E é tão extraordinário, queridos. Por quê? Primeiro José recebe a capa da primogenitura. Ele era o caçula. Ele recebe a capa de seu pai, que seria primogênito. Ao receber a capa de seu pai, toda a história acontece. Os irmãos o vendem. Vende ele para os amalequitas que estavam indo para o Egito. E é interessante, eu não sei se você já pegou esse detalhe do texto, depois eu te encorajo a ler, mas dentro da carroça, da caravana ali dos amalequitas, eles carregavam bálsamo, mirra, dentre outras especiarias. Então veja bem, aqui já era um apontamento do que Deus estava fazendo. Deus estava falando, você está entrando num processo. Primeiro, eu estou te colocando como governador. Mas isso ainda está para acontecer. Era o prelúdio, era o sinal daquilo que Deus iria liberar sobre a vida de José. Só que Deus já estava dizendo, a provisão da sua cura, eu já estou liberando mesmo no tempo em que você está sendo vendido. Mesmo em que todas as coisas que você teve o sonho, que você viu, que aconteceu, veja, ele teve um sonho. Você será governador, mas o processo é de Deus. Deus coloca José no processo e todos nós conhecemos a história de José. Mas é tão interessante isso que na carruagem, na carroça dos amalequitas já havia bálsamo. Bálsamo representa cura. Mirra representa sacerdócio. Então Deus já estava apontando mesmo no processo de cativeiro de José, o que lhe aconteceria anos depois. Enfim, José chega ao Egito, é comprado por Potifar. Potifar compra José como empregado dele e ali José vai mudar de veste. José agora ele é governador da casa de Potifar. Preste bem atenção. Antes de Deus te colocar para governar algo grande, Deus ele nos colocará para governar algo menor. Eu não sei qual era o tamanho da casa de Potifar. Eu sei que primeiro ele foi empregado, depois ele foi governador na casa de Potifar. Ali José troca de roupa novamente. Agora a roupa de José era a roupa de alguém que governava a casa dos seus filhos. Não pular a etapa, né? Isso aí. Wagner falou que a importância de nós não pularmos etapas, mas também entender a estação. Saber andar no tempo. Isso aí. Pode. E aí, dentro desse processo, nós sabemos que a mulher de Potifar tenta seduzir José e ele não aceita, só que ela denuncia ele. José vai para a prisão. Tudo parece confuso, tudo parece desajustado, tudo dando errado, tudo contrário de toda a promessa que Deus tinha dado a José. Mas tudo que José estava passando era para forjar o caráter de José para onde Deus iria levá-lo. Então ali José agora ele troca de veste novamente. Porque, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Você não pode assumir governo em um lugar que você não está propriamente vestido para ele. Você nunca será colocado em um lugar de honra vestido de mendigo. Você nunca conseguirá permanecer no tempo do verão vestido com roupas de inverno. Você nunca conseguirá ficar no inverno vestido com roupas do verão. Então, para cada estação da vida de José, e é claro, é nítido você pegar
Cada um dos textos você verá. Cada estação da vida de José possuía uma veste. A Bíblia ela é detalhista em nos apontar isso. José está preso. Ele passa 3 anos na cadeia ou mais. E ali, o mínimo aqui é 3 anos. E ali tinha 2 homens que estavam presos junto com José. Mas José tinha tanta porção de governo que até na cadeia José se tornou governador. Só que as pessoas foram saindo dessa cadeia. E José não. Pessoas morriam, pessoas eram soltas. E José não. José era como se ele tivesse esquecido. Deus não falava com José. Todos ali saíam. Ali você vai ver o apontamento de quando os 2 homens que estão presos com José têm o sonho. E ali Deus dá habilidade para José interpretar, mas Deus não fala sobre a situação de José. Preste bem atenção nisso aqui. Deus dá a José a habilidade para falar do que o outro está vivendo, mas não para ter entendimento daquilo que ele está vivendo naquele momento. E aí, olha que fantástico. José fala com ele, olha, você vai voltar para o seu cargo, chega lá, fala de Faraó para mim. Fala de Faraó que eu interpretei seu sonho, que eu sou um cara legal, sou gente boa, mas tô quase morrendo aqui nesse lugar úmido. Fala para ele o jeito que eu sou, o que eu fiz, eu acertei a interpretação. Só que olha que interessante. Sabe o que acontece? O copeiro se esquece de José. E sabe-se Deus lá quanto tempo ele esqueceu de José. Só que preste bem atenção no detalhe. O copeiro, Sirlei, pode ter esquecido, mas Deus não esqueceu. E foi Deus quem fez o copeiro se esquecer. Porque tudo, eu sempre digo isso, Deus tem um tempo e Deus tem um modo. E não adianta a gente saber o tempo e não saber o modo. Eu sempre falo isso, e não adianta a gente saber o modo sem a gente saber o tempo. Mas também não adianta eu saber o tempo e querer agir do meu modo. E não adianta também eu saber o modo e querer agir no meu tempo. Para tudo Deus tem um propósito. E na vida de José foi assim. Ele foi fechando, Deus foi fechando portas. Mas tudo isso forjando em José algo que Deus precisava trabalhar em José. Chegamos em Gênesis 41. Agora Faraó tem um sonho. E agora Deus faz menção de José. É o tempo de Deus no modelo de Deus. Deus faz menção de José porque Faraó tem um sonho e ele impede com que os magos, os sábios do Egito interpretem aquele sonho. Quantos sonhos aqueles homens não deveriam já ter interpretado? Mas Deus cerra a interpretação deles. E agora José, o copeiro se lembra de José. Mas tem um código aqui que eu acho fantástico em Gênesis 41, e eu estou resumindo aqui para você para a gente entrar onde eu quero entrar. Em Gênesis 41, 32, Faraó repete o sonho para José, e José diz assim, olha, porque o sonho de Faraó foi repetido 2 vezes, porque a questão foi fixada por Deus. Deus fará acontecer em breve. Sabe o que é isso aqui? Testificação. Deus estava testificando, olha, eu não vou demorar para fazer o que eu tenho para fazer. Isso aqui é uma base de quando nós falamos assim, eu vou orar, pedir uma testificação do Senhor. Eu recebi uma palavra profética, então eu vou pedir uma testificação do Senhor. Quando Deus, ele deseja fazer algo, e esse algo que Deus está liberando como apontamento, ele vai acontecer, é isso aqui, ó. Se você tinha dúvida disso, tá aqui uma chave. Gênesis 41, 32. Ele diz, porque o sonho de Faraó foi repetido 2 vezes. Ele está respondendo, por que o seu sonho foi repetido 2 vezes? Porque essa questão já foi fixada no céu, não tem como voltar atrás. Deus já fixou. Decreto. Deus já decretou. Deus já deu o veredito. Irá acontecer e muito em breve. É a mesma tipologia de Jesus falando, em verdade vos digo. É por isso que Jesus usava sempre 2 vezes quando ele ia testificar algo. Em verdade vos digo. Mas, chegando nesse ponto aqui, José se torna governador, todo mundo conhece a história. José está administrando, José está governando. O faraó dá para ele um novo nome, uma nova veste, um novo anel. E José governa.
o Egito, com muita sabedoria. Deus dá a ele habilidade, Deus dá a ele administração. Você quer aprender sobre administração? Estude José. Né? Eu acredito que nós todos precisamos de estudar sobre José. E aí, José está multiplicando dinheiro, José está multiplicando semente, está fazendo celeiros, porque virá 7 anos de fome, de seca, de tudo. Mas José está sendo habilidoso. Só que algo aqui acontece que José não esperava. Sabe o que acontece? Seus irmãos aparecem. A fome foi tão grande que cessou até a terra de Canaã. Por isso, em Gênesis 41, 42, vai falar que José viajou por 70 países. Querido, José não governou só a terra do Egito. Você pensa nisso? Um menino, Derek, que recebeu uma capa na sua idade. 17 anos José tinha. Eu tenho 17. Não, mas você vai fazer, você tem 16. Ele recebeu uma capa. O pai dele já dizendo, olha, você tem capacidade para aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. E aí, esse homem não governa só o território do Egito, mas 70 países. Que mente era essa desse cara? Só podia ser Deus, né? Não, só podia ser Deus. E alimentou. E alimentou todo o povo. E aí, chega o ponto em que a fome atinge Canaã, que é a terra onde o pai e os irmãos moram. E aí, Jacó, ele manda com que os irmãos, ele suba para o Egito para buscar alimento. E agora eu quero caminhar com você a partir de Gênesis 41, 51. Vamos comigo lá? Gênesis 41, versículo 51. Vou pegar a partir do 50 para contextualizar. Diz assim: Iosef teve 2 filhos, antes que os anos de fome chegassem, nascidos de Osnate, filha de Potífera, sacerdote de On. Iosef chamou o seu primogênito de Manassés, causa de esquecimento, ou o Senhor me fez esquecer, porque Deus me fez esquecer de todas as dificuldades que sofri nas mãos da minha família. Veja esse apontamento. Ao segundo, ele deu o nome de Efraim, fruto, pois Deus tornou-me fértil na terra do meu infortúnio. 53. Os 7 anos de fartura da terra do Egito chegaram ao fim, e os 7 anos de fome tiveram início. Como Iosef tinha dito, havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia alimento. Olha que interessante. José se casa, tem 2 filhos, Manassés, o primogênito, Efraim, o seu segundo filho. Manassés, José coloca o nome dele apontando que Deus o fez esquecer o que a família dele, o sofrimento que a família dele tinha feito ele passar. Efraim significa fruto. Ou seja, qual é a mensagem que José está declarando aqui? Deus me fez esquecer e por isso eu estou frutificando. Mas não era bem isso. Vamos aprofundar nesse... Esse é o ponto que eu queria chegar. Veja bem, Gênesis 41, 51 aponta para o nascimento do primeiro filho de José, Manassés. Deus me fez esquecer. José chamou assim Manassés: esquecer, deixar de lado, ser deslocado da memória ativa. Queridos, o que José estava fazendo aqui, ele, na realidade, não é que Deus o fez esquecer. Eu já até falei isso aqui um dia, como a unção de Manassés da Igreja Quadrangular, né? Do Leandro, Antônio Genário, Anófis da Silveira, sei lá, esses caras aí, né? Que vai lá e se põe a mão na sua cabeça, você esquece até o dia que você nasceu. Eu falo assim, cigarro? Não, nunca fumei cigarro, não. Bebida? Não, que isso, nunca bebi, não. Não é bem isso, não. Já tô desmistificando essa unção aí, que isso não existe, não, tá? Veja bem. Aqui, quando José, ele declara assim, quando Manassés, ele nasce, ele fala assim, olha, José, o Senhor me fez esquecer. O esquecer aqui não é apagar da memória, definitivamente. É deixar de lado. É como, por exemplo, eu pegar essa garrafa aqui e falar assim, olha, agora eu vou tomar um suco de uva, eu vou deixar essa garrafa de lado.
A garrafa está aqui. Ela não deixou de sair daqui. Mas José deslocou a memória. Por isso que o significado é deslocar da memória. Mas isso não quer dizer que foi apagado. Tá ali. E aí, veja. Não significa cura emocional plena, mas a interrupção da dor constante. O que José estava fazendo, o que Deus estava fazendo com José era isso. Ele estava dizendo assim, Deus está dando uma oportunidade para que José deixasse um pouco a sua dor de lado para que ele pudesse cumprir o propósito. Então, José não está dizendo, eu fui restaurado emocionalmente. Ele está dizendo, Deus me deu um espaço de fôlego para que eu possa viver e não ser consumido pela minha dor. Então, isso, queridos, não é cura, é sobrevivência. Então, nós precisamos de distinguir o que na nossa vida é cura e o que é sobrevivência. Lembrando que Deus não nos fez para sobreviver. Deus nos fez para ter vida e ter vida em abundância. O esquecimento foi um presente funcional, não relacional. Foi uma oportunidade, uma brecha, um pouco de descanso que Deus deu a José. José aqui, querido, sabe por quê? Porque José estava no auge da sua responsabilidade no Egito. José estava governando uma nação que estava em crise e administrando não apenas terra, mas administrando vidas. Então, o que é que Deus faz? Deus faz José esquecer um pouco para que ele pudesse cumprir o propósito com excelência. Deus não coloca amnésia em José. Não foi um esquecimento vaidoso no sentido egoísta. Não foi isso que Deus fez. O que Deus faz aqui é colocar uma demanda maior para trazer um outro foco para José. O foco de José agora precisava de ser o Egito. Sabe por quê, queridos? Porque o seu propósito, ele precisa ser maior do que a sua dor. Guarde isso no seu coração. Deus permite com que José esqueça, com que José mude o seu foco, porque não tem como nós cumprirmos o propósito se a nossa dor for maior do que o nosso propósito. Mas vai chegar um tempo, veja bem, vai chegar um momento em que toda ferida no nosso coração ela será exposta. Voltando ao que eu disse antes, Deus não quer que você sobreviva, Ele quer que você tenha vida e a tenha em abundância. Só que no tempo oportuno, que eu disse antes também, Deus ele nos trará o tempo e o modo de ser curado. Então não vai ser antes, não vai ser depois. Mas nós precisamos de investigar, de ter atenção na estação que Deus está nos colocando. Em uma das últimas aulas da mentoria, essa foi a tarefa que eu coloquei lá. Qual é a estação que você está vivendo na sua vida? Qual é o propósito? Porque vai chegar um tempo que parece, queridos, que não tem dor aqui, parece que eu estou anestesiada, tudo aquilo que passou já foi. Só que, queridos, entenda isso. Tudo aquilo que nós enterramos vivo não morre. Uma hora ou outra vai se manifestar. Só que não é para te matar. É para gerar mais vida. Então, quando José, e aí eu até coloquei aqui uma referência de Oséias 6, do 1 ao 3, eu já falei várias vezes sobre esse texto, que é onde o profeta diz, venham, voltemos ao Senhor, pois Ele nos feriu, mas Ele nos curará. Ele nos despedaçou, mas Ele nos restaurará. Mas José, veja bem, José está aqui, queridos, reencontrando com seus irmãos. José é governador. Tá tudo fluindo do jeito que Deus deu para ele habilidade para fazer. Tá tudo, fluindo, tudo correndo muito bem. O Egito está frutificando, as coisas estão acontecendo, as vacas estão gordas. Tá tudo fluindo. Só que agora os irmãos chegam. José os reconhece. Eles não reconhecem José porque José agora está com a vestimenta egípcia. José mudou de vestimenta, mudou de característica. Mas o coração é o mesmo. Então você pode até
colocar uma vestimenta de que está tudo bem. Só que no tempo oportuno em que Deus deseja nos restaurar, o seu coração vai se manifestar. Quem é você aqui dentro vai precisar de se levantar, vai precisar de tirar, de ser revelado, vai precisar de tirar aquilo que está encobrindo, ou aquilo que foi esquecido, vai precisar de voltar. E quando ele se reencontra com seus irmãos, sabe o que acontece? O gatilho da alma. Lembra que no 51, foi José dizendo, Deus me fez esquecer, Gênesis 41, 51, Deus me fez esquecer. Só que em Gênesis 42, versículo 7 agora o Senhor me fez lembrar. Você imagina José olhando para os seus 10 irmãos, porque Benjamim não tinha ido ainda. E José lembrando dos 10 que estavam ali, porque foram os 10. E aqui, meu Deus, e é por isso que Benjamim não subiu de primeira. Porque José precisava de encontrar com a sua real ferida. Eram os 10 que feriram. Eram os 10 que venderam, eram os 10 que jogaram no poço, eram os 10 que colocaram ele nas carruagens dos amalequitas. Os irmãos não se lembram de José, mas José se lembra dos seus irmãos, porque a dor ali não era tratar os irmãos naquele momento, era tratar o coração de José. Deus estava dizendo assim, olha, você está indo muito bem no seu ofício externo, mas agora eu vou te levar a governar no seu ofício interno. Chegou o tempo de liberar o perdão. Chegou o tempo de cavar esse coração aí. Então, quando José ele vê os seus irmãos, ele se comporta como um estranho. Para os irmãos, mas ele não era estranho. Ele era o mesmo José. Poderia ter até mudado de nome, Zafenate Panei. Mas ele ainda era, a essência dele ainda era de Iosef, o filho de Jacó, filho de Raquel, neto de Abraão, de Isaac e filho de Jacó. Era o mesmo José. Então nós vemos aqui, quando ele se porta como um estranho, um coração endurecido pela dor, aquilo que ele enterrou vivo agora o tempo traz de volta, é o tempo oportuno de manifestar a dor. Veja isso. O silêncio que estava sufocado pela dor agora começa a gritar dentro de José, e agora José governa muito bem o Egito. Mas José não governa essa situação. Essa situação agora é Deus governando. Queridos, eu acho extraordinário esse processo de José. Porque aponta muito para nós, e é por isso que Jacó vai dizer, José, você é ramo frutífero. Cara, por onde você passa, você frutifica. Mas por onde você também passa, tem muros que se levantam à sua frente. Mas você é ramo frutífero. E eu estou liberando a profecia aqui sobre a tua vida. Você é ramo frutífero. Os muros podem se levantar, mas Deus está te dizendo, cara, você florescerá, você passará por cima desse muro. Por maior que ele pareça, pode parecer a muralha da China. Abrindo um parênteses aqui, se você nunca assistiu o filme A Grande Muralha, assista. Você pode parecer a muralha da China, mas eu tô te dizendo, em mim, você é ramo frutífero. Sabe por quê? Esses dias eu estava lendo o livro, queridos, eu já li esse capítulo 400 vezes, mas mexe muito comigo. E o autor dizia assim, olha, Senhor, toda vez que eu olho para mim, sem o teu sangue, toda vez que eu olho para mim sem olhar através da tua ótica, eu vejo tudo contrário, eu vejo tudo errado, eu vejo tudo bagunçado. Então eu vou parar. Eu vou olhar para mim a partir da tua ótica. E aí eu acho que cabe muito bem esse trecho aqui. Derek, vou até ler para você. Pega para mim. O livro para mim está lá em cima da mesinha, Os Caminhos Sobrenaturais da Realeza. Então é isso que Jesus, enquanto ele pega, eu vou falando. E é isso que o Senhor estava fazendo com José. Ele estava falando assim, José, eu não estou te chamando para olhar para você a partir do que você está vendo. Você é ramo frutífero. Seu pai já liberou isso. No coração do seu pai você já é assim. Mas eu vou te fazer olhar a partir da minha ótica. Olha que interessante isso aqui. Eu vou ler só a parte que ele ora.
Olha que oração extraordinária. Nossa, gente, aqui tá muito quente. Olha que oração extraordinária. Tá escrita no livro desse jeito. Pai, você sabe que eu não me vejo muito bem quando eu olho para dentro de mim. Então eu vou parar. Estou confiando em você para apontar as coisas que preciso ver. Olha isso. Comprometo-me a permanecer em tua palavra. Você disse que a sua palavra era uma espada. Então, por favor, use-a para me cortar profundamente. Expõe aquelas coisas em mim que não são agradáveis a você. Entretanto, ao fazer isso, peço que me dê graça de abandoná-las. Também prometo ir até você diariamente. Sua presença é como um fogo. Por favor, consuma em mim as coisas que lhe desagradam. Derreta meu coração até que ele se torne como o coração de Jesus. Seja misericordioso comigo no que tange essas coisas. Prometo também permanecer em comunhão com seu povo. Você disse que o ferro afia o ferro. Espero que unja as feridas de um amigo para me trazer de volta à realidade quando eu estiver sendo resistente a você. Por favor, use essas ferramentas para moldar a minha vida até que apenas Jesus seja visto em mim. Acredito que você me deu seu coração e a sua mente. Por sua graça, eu sou nova criação. Quero que essa realidade se torne visível para que o seu nome seja alcançado a mais alta honra. Querido, sabe o que é isso aqui? É um homem que já era pastor, mas que olhava para ele ainda pela ótica da ferida, pela ótica daquilo que ele não era. Então ele faz essa oração. E eu acredito que isso cabe muito bem, porque muitas das vezes, assim como José, quando José vê os seus irmãos, vem o gatilho da alma. E ele começa a olhar para dentro dele como o menino que foi vendido lá atrás. Só que Deus estava chamando José e falando assim: ei, você não é o menino que foi vendido lá atrás. Você é Iosef, o governador de todo o Egito e de 70 nações. Você é o primogênito que eu escolhi na casa do teu pai. Mas mesmo sendo quem você é, eu preciso te tratar ao meu modo. José, você só precisa passar a se amar como eu te amo. É isso que Deus estava fazendo com José. Cara, eu acho fantástico isso aqui. O que José faz aqui não é vingança, mas também não é perdão. José não está em vingança, mas também não está perdoando. Então, o que José está fazendo, Arielle? Isso é o que chamamos de defesa emocional, ou fortaleza para proteger a dor. José, quando vê os seus irmãos, ele se postura, mas dentro dele o coração está sangrando. A ferida não tratada, mas enterrada, sabe o que vai acontecer? No tempo certo, ela vai ressurgir. E esse era o tempo certo de Deus para fazer a ferida ressurgir. Porque agora Deus reconciliou José com seu ofício. Agora é necessária a reconciliação familiar para que o governo seja completo. Lembra que primeiro ele sonhou com os 12 trigos prostrados diante dele. Depois ele sonhou com o sol, a lua e as estrelas. Sabe o que isso quer dizer? Governo familiar e governo territorial. Deus precisava completar a obra. Só que não é na força do nosso braço. É no modo de Deus. José não age como um homem magoado, mas como alguém que está no processo. Uau! Então, muitas das vezes, se nós agirmos de forma a partir da mágoa, nós perdemos o propósito. José aqui, ele se porta como alguém que não, eu estou entendendo. Eu estou no processo, mas eu ainda sou governador. Então, José se porta como alguém que governa, mas como alguém que está vivendo um processo de cura. Então, José ele se retira para chorar, em Gênesis 42, 24 vai dizer isso.
Em Gênesis 43:30, José se apressou. A palavra de Deus diz assim, ó, José se apressou pois suas entranhas se comoveram por seus irmãos. Aqui ele está vivendo o processo, manda os irmãos voltar, buscar o outro irmão e aquela coisa toda. E aí a palavra vai dizer que as entranhas de José começam a se contorcer, José vai para o canto chorar. Queridos, a nossa posição territorial, a nossa posição governamental não altera o nosso coração, não pode alterar o nosso coração. José aqui ainda não chora na frente dos seus irmãos, mas veja o que está acontecendo. Quando Deus usa essa palavra aqui, Moisés usou essa palavra aqui para descrever o que José estava dizendo, ele fala assim que as entranhas de José se contorceram. A palavra as entranhas aqui não é as tripas, não é o intestino grosso, não é o intestino delgado, não. As entranhas aqui são as emoções de José. Sabe o que isso quer dizer? José se moveu de misericórdia. Queridos, isso aqui é um coração como o de Jesus. Misericórdia profunda. Sabe o que isso quer dizer? Como o útero de uma mãe. Uau! Compaixão visceral. Sabe o que está acontecendo aqui? O perdão já estava sendo gestacionado. Onde que o perdão começou a ser gestacionado? Quando José viu seus irmãos? Não. Quando José foi levado para o Egito. Aqui começou o processo gestacional. Só que para nascer, todo o processo, toda a cura, tudo aquilo que Deus está gerando em nós, para nascer vai doer. E o que José estava sentindo? Dor. Porque agora esse perdão que estava sendo gerado nas entranhas dele precisa vir para fora. E aí começam as dores de parto. Se Leia é mãe, sabe o que é uma dor de parto. É terrível, gente. Dá vontade de morrer. Não é verdade? Mas precisa ser gerado. Não pode ficar só sendo gestacionado. Então o que Deus está te fazendo gerar hoje, o que Deus está te fazendo gestacionar hoje, comece a orar a Deus que nasça, mesmo que doa, faça nascer. Porque aquilo, queridos, que passa do tempo de nascer, morre. Já viu quando uma mãe passa do horário da criança nascer? O que os médicos têm que fazer? Ter outra estratégia. Ou é cesárea, ou é fórceps. Mas a criança precisa nascer, porque se passar do tempo, perde a oxigenação. Se perdeu a oxigenação, perde a vida. Se perdeu a vida, perdeu o fruto. Então, todo o processo da nossa vida vai precisar de ser gestacionado, mas precisa nascer. Então, às vezes a gente fica, eu tô gerando. Mas quando que isso nasce? Precisa nascer. Então, o que você está gestacionando que não nasceu ainda? Precisa nascer. E perceba, nós estamos no tempo do novo. Lembra que eu falei semana passada? Queridos, o novo é novo. Precisa nascer o novo. Perceba aqui na história de José, para cada estação uma nova veste. E não era veste repetida. Isso é o extraordinário. Não era veste repetida, eram vestes novas. Já estou finalizando aqui. Tá dando para vocês me entender? Amém. Amém? Então, o perdão aqui já estava sendo gerado, mas a confiança ainda não estava gerada. José estava perdoando, mas a confiança precisava de ser restaurada. Há um processo, queridos, entre o perdão e a restauração. O perdão é uma coisa, a restauração é outra. José então começa a testar os seus irmãos. Ele começa a ver se aquilo que eles estavam falando era verdade. Quando José, ele prende os irmãos ali, eles começam a confessar, olha, isso está acontecendo porque nós vendemos José, agora está vindo a consequência do nosso pecado e tal. Então Deus começa a trabalhar mutuamente. Tanto o coração dos irmãos para reconhecer que eles pecaram, quanto o coração de José, no perdão e na confiança. José estava se questionando, será que eles mudaram? Será que houve arrependimento também no coração deles? Será que Benjamim está seguro? E é por isso que ele manda trazer Benjamim, ele manda levar Benjamim de volta.
e fica aquela coisa toda, e Benjamim vai ficar preso, e Benjamim vai ficar solto. Por quê? Porque ele queria saber se Benjamim estava seguro. Na verdade, os irmãos dele dizem, somos culpados. Aqui é o checkmate da situação. Eles confessam, somos culpados. Nós vendemos. Nós fizemos com que a confiança fosse quebrada. Nós erramos. E ali cada um começa a confessar. Queridos, Gênesis 42, depois você lê. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Ali começa a confissão do pecado. Então José cria um ambiente. Que ambiente é esse que José cria? Onde a verdade vai vir à tona, porque precisava. Queridos, em algum momento a verdade precisa vir à tona. Por mais que ela doa. Só que quando a verdade ela vem à tona, não é para nos matar. É para produzir em nós o novo. Então existem coisas que aqui os irmãos de José falaram e que talvez José nem tinha ouvido no processo ali de quando eles estavam tentando vender José. Mas agora José está ouvindo tudo. O Espírito da verdade se manifestou. O Espírito da verdade se manifestou para quê? Para que o pecado fosse confessado, mas também para que o coração fosse revelado. Então, nem tudo aquilo que ouvimos é para nos matar. Mas nós precisamos de entender o que nós ouvimos, o que vai produzir em nós. Hoje eu fiz um post no Instagram sobre isso. Eu falei, olha, a voz que você está ouvindo, que você está se submetendo a ela, determina quem te governa. Existem coisas que nós vamos ouvir e que vai produzir em nós uma ação. Mas existem coisas que nós vamos ouvir que vai produzir em nós morte. Você só precisa definir qual é a voz que te governa. Qual é o som que está entrando no seu coração e o que esse som está promovendo em você. Aqui é Deus trazendo a justiça redentiva sobre os irmãos e sobre José. Agora, entramos na parte final. O perdão completo só acontece quando a verdade vem à luz. O perdão completo só acontece quando a verdade vem à luz. Uau! Guarde isso no seu coração. Queridos, somente em Gênesis 45 José vai se revelar. Mas da mesma forma que os irmãos confessaram com verdade, José também vai confessar. E José, ele vai tirar as roupas de egípcio. Eu acho isso fantástico. Ele vai tirar sua maquiagem. Ele não vai falar com a linguagem, com o dialeto egípcio. José vai se revelar. Eu sou Iosef, o irmão de vocês. Mas não se preocupem. Eu entendi. Tudo isso aconteceu para que eu pudesse ser guardador da vida de vocês. Eu quero pegar aqui com vocês esse trecho para a gente encerrar. Olha isso. Pega comigo aí, Gênesis 45. Eu vou pegar a partir do 1. E aí nós vamos lendo e eu vou explicando. Gênesis 45, versículo 1. Acompanha aí comigo. Diz assim: por fim, Iosef não conseguia mais controlar seus sentimentos diante de quem estava à sua frente e gritou: tirem todos de perto de mim. Por isso ninguém mais estava com ele, quando Iosef se revelou aos seus irmãos quem ele era. Ele chorou em alta voz, e os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. José disse aos seus irmãos: eu sou José. É verdade que meu pai ainda vive? Seus irmãos não lhes conseguia dizer nada, pois estavam muito estarrecidos ao vê-lo. José disse aos seus irmãos: por favor, se aproximem. E eles se aproximaram. Ele disse: sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. No entanto, não se entristeçam, porque me venderam à escravidão aqui, e nem se enfureçam entre si,
pois Deus enviou-me à frente de vocês para preservar a vida. Uma fome está sobre a terra e nos 2 últimos anos e durante outros 5 anos não haverá plantio e nem colheita. Mas Deus enviou-me à frente de vocês para garantir aos seus descendentes sobre a terra a salvar a vida de vocês com uma grande libertação. E é aí que você descobre que o seu passado curado nas mãos de Deus se torna uma ferramenta de trabalho. José entendeu que por mais que fosse doloroso, tudo aquilo que ele estava passando, tudo aquilo que ele passou anteriormente, Deus não chamou ele para ficar preso no passado, mas chamou ele para governar no futuro. José estava dizendo assim, olha, eu entendi. Foi uma ação de vocês, mas promovida, Sirlei, por Deus. Porque agora Deus me fez governador. E olha isso, não é simplesmente para salvar a vida de vocês. É para salvar vocês e a sua descendência. Então entenda, o que Deus nos faz viver hoje não determina simplesmente aquilo que Deus está para fazer na sua vida no futuro, mas determina sobre os seus descendentes. Será que Deus não te levantou para esse tempo para ser governador daquilo que Ele está colocando nas suas mãos? Daquilo que Deus está fazendo em você hoje? Governar sobre as suas emoções a partir da ótica de Deus? Ouvir a voz de Deus? Não é simplesmente, não é Deus te falando, olha, eu estou trabalhando somente em você, mas eu estou trabalhando naqueles que virão a partir de você, na sua descendência, naquilo que você vai produzir, naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai operar. Mas a gente precisa de distinguir qual é o lado, qual é o caminho, qual é o ponto, qual é a direção, essa é a palavra que eu estava buscando, que o Senhor está dando para o tempo. Porque você precisa saber qual é a veste que você precisa se vestir nesse tempo. Queridos, toda mudança de estação eu oro e falo com o Senhor. Pai, eu te entrego, eu te devolvo as vestes da estação passada. Mas eu preciso receber as vestes para essa estação. Para que a atmosfera desse tempo não me domine. Mas para que também eu não chegue atrasada e nem adiantada no seu propósito. Eu quero chegar no tempo oportuno. Hoje eu estava ouvindo o apóstolo Éder, ele falou algo, até comentei com o Wagner quando ele chegou. Ele falou algo que marcou meu coração. Ele falou assim, se você olhar para as estações, você olha para uma árvore e você vê as estações. Primavera, verão, outono e inverno. E ele falava assim, olha, se você vê uma árvore na primavera, no inverno, ela vai estar sem folha, sem fruto. Porque ela precisa de abandonar, né? Ela precisa de deixar aquilo que ela já produziu, aquilo que ela já gerou. Agora, se uma árvore, a Sirlei mexe com planta e vai saber, vai poder confirmar isso que eu estou falando ou me corrigir. Se uma árvore, ela está no inverno e ela está tentando manter o fruto do verão, ela vai estar gastando muito mais energia, ela vai estar gastando muito mais nutriente, e quando ela chegar no tempo de frutificar, ela não vai ter força, ela vai estar morta. Porque ela está tentando produzir um fruto que não é para agora, é para o futuro. A árvore, ela vai marcar bem a estação. Então, no inverno, ela vai se comportar como uma planta do inverno. No verão, ela vai se portar como uma planta do verão. Por exemplo, um fruto que só dá no fim do ano, qual é? Lixia. Todo mundo ama, eu amo lixia, gente, amo. Espero dezembro para chegar lixia, para comer lixia. Já fez meu ovo para trás. Até esqueci, boa ideia, Derek. Chega no fim do ano, gente, lixia geladinha, ai Jesus, maravilhosa. Procura lixia. Com X. Lá em junho. Pode até achar. Cheia de agrotóxico.
Sabe por quê? Porque ela teve um crescimento forçado. Ela não é pura. Ela é contaminada. Ela não te nutre, porque ela está cheia de agrotóxico. Mas vamos olhar para o lado natural. Você acha lixia em julho? Pela estação? Não acha. Porque não é tempo do pé de lixia da lixia. É tempo dele estar no processo. Para então frutificar no tempo oportuno, que aqui é no verão. Para frutificar em dezembro, vamos colocar assim. Então não adianta. Você está na estação do outono. Qual é a estação do outono? O que acontece no outono com as plantas? Fala, Débora. Eu não sei. As folhas caem, né? As folhas caem, as plantas ficam feias, tudo peladinha, né? As folhas tá só Jesus na causa, tudo caindo. O povo que tem árvore dentro de casa morre de raiva, porque tem que ficar varrendo folha para tudo quanto é lado, não é? Sabe o que ela tá fazendo? Abrindo mão. Foi muito bom até aqui, mas agora, Sirlei, eu preciso abrir mão. Eu preciso deixar ir, mesmo que foi bom. Eu preciso deixar ir. Sabe por quê? Porque se eu não deixo aquilo que eu produzi no passado ir, o novo de Deus não vem. Então eu preciso deixar ir. Mesmo que foi bom, eu preciso deixar ir. Foi muito bom que a gente viveu até aqui. A árvore dizendo para a folha e para o fruto. Mas agora, minhas queridas, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Eu preciso me preparar. Então o que é que ela faz? Ela se desnuda, não é? A árvore, ela se desnuda. Ela perde toda a sua beleza. Para o quê? Para vir o novo de Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz: não se põe vinho novo e odre velho. O meu filho está pregando junto comigo. Eita glória. Não se põe vinho novo e odre velho. É vinho novo em odre novo. E é por isso que Jesus, ele vai sair da cidade de Betânia e ele está indo para Jerusalém. Ele vê uma figueira que tem folha e não tem fruto. Só que eu estava estudando. Você sabia que a figueira, primeiro ela dá fruto para depois ela dar folha? Só que, sabe por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ela está prometendo algo que ela nunca tem, que ela não tinha. Ela tinha folha, mas não tinha fruto. Isso quer dizer que ela produziu folha, mas ela não produziu fruto. Isso é aparência. Por isso Jesus amaldiçoa. Ele estava dizendo para ela, olha, você está me prometendo um engano. Você está dizendo que você tem algo que você não tem. Então ela estava fora do propósito. E nós não podemos estar fora do propósito, queridos. Nós estamos no tempo do inverno. Estamos no tempo do inverno. Agora é tempo de o quê? Buscar direção, buscar estratégia. Tempo de mergulhar, tempo de ouvir ao Senhor. Só que se a gente estiver nas águas amargas, Sirlei tem piscina aí. E vai poder dizer. Quando você está lá no fundo da piscina, você não consegue ouvir o som claro que está do lado de fora da piscina. Você até escuta o som, mas tudo embaraçado, porque a água tem uma frequência. Então nós precisamos de discernir qual água nós estaremos nessa estação. Como eu disse, nós precisamos ser como águia. Eu tenho falado isso quase todo dia. Descer, mergulhar, conquistar e subir. É isso que o Senhor está nos levando a viver. Só que para isso, até a águia vai nos falar sobre esse tempo. Ela se renova. Ela arranca pena, arranca bico, arranca unha, garra. Só que ela não faz isso dentro da água. Onde que ela faz? Na montanha mais alta. Sabe por que ela sobe? Porque ela fica vulnerável. Então ela precisa estar num lugar alto para que os inimigos não a encontrem. Aí sim, ela se renova, volta lindona. Que águia é bonita, né, gente? Se eu pudesse, eu tinha uma águia. Águia é um bicho bonito. Quando ela grita, meu Jesus, até minha espinha arrepia. Pior que é mesmo. Não é? Nossa. Um dia nós estávamos no shopping, você lembra disso? Gente, em cima do teto do shopping, Hoje nós estávamos passando aí. pousou uma águia.
Mas a bicha deu um grito que o shopping inteiro parou para olhar. E ela estava do lado de fora. Sabe por quê? Porque a águia, além de ver longe, a fala dela é ouvida. Pode estar no lugar mais alto. É por isso que nós precisamos ser assim. E para finalizar aqui, abrir um parênteses, fechando parênteses, o perdão de José não foi emocionalismo, foi na maturidade. Até para perdoar, Deus nos leva a ter maturidade. Manassés representa a graça de continuar e Efraim representa a cura para frutificar. Olha que fantástico isso. Manassés representa a graça para continuar. Efraim representa a cura para frutificar. Efraim só nasce depois de Manassés. Sabe por quê? Porque primeiro eu preciso perdoar, para depois eu frutificar. Uau! Guarde isso no seu coração. Se você se esquecer de tudo, guarde isso no seu coração. Primeiro eu preciso perdoar, para depois frutificar. É por isso que Efraim também tem o significado de duplo monte de cinza. Ele está em pé, em cima daquilo que passou, ou seja, ele governa sobre aquilo que passou. E aí, José, ele diz que Deus fez ele próspero na terra da sua aflição. Primeiro, Deus nos dá força para permanecer. Depois, Deus nos cura para frutificar. E então, ele nos confia o ministério da reconciliação. E aqui eu fecho. Eu vou repetir isso aqui. José diz em Gênesis 41, 52, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Qual é o processo de José aqui então? Primeiro, Deus dá força para permanecer, Deus cura para frutificar e depois Deus te dá o ministério da reconciliação. Porque ninguém dá o que não tem. Você só consegue dar ao outro aquilo que você tem. Então, depois que ele se reconcilia, ele vai ensinar a reconciliação. Amém? Você recebe essa palavra? Então, Amém. que ele possa nos conduzir a essa realidade, dessa maturidade, até mesmo, queridos, no perdão. Porque às vezes a gente perdoa, mas a gente não perdoa tanto assim. E José, Deus nos ensina a partir da história de José, que Deus fez ele governador, não só do Egito, mas das suas emoções, dos seus sentimentos. Então, eu vou fechar essa palavra com essa frase aqui. Efraim nasce depois de Manassés. Porque primeiro, Deus dá graça para perdoar, para depois nos fazer frutificar. Amém? Amém. Louvado Amém. seja o Senhor. Vou parar a gravação aqui.